Projeto Câmara Jovem ajuda adolescentes a vivenciarem o trabalho de um parlamentar. Lei estadual permite desembarque fora do ponto de ônibus para mulheres, idosos e pessoas com deficiência. Jacareí recebe a maior mostra de containers de toda a América Latina. Hoje vamos receber o designer de interiores Murilo Sgorlon. E também o diretor de Vigilância à Saúde, Ricardo Buchaú. Hoje é quarta-feira, 6 de novembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo. Começa agora o telejornal da TV Câmara Jacareí e aqui você fica bem informado sobre o Poder Legislativo e também sobre tudo o que acontece aqui na nossa cidade. Hoje a gente começou com um pouquinho de atraso, mas a gente está aqui, né, Sibeli, para contar tudo o que acontece aqui na nossa cidade para o pessoal de casa. Pois é, e hoje é quarta-feira, dia de sessão ordinária aqui na Câmara Municipal, a 35ª sessão ordinária. Bom dia para você, seja bem-vindo. Para começar o nosso jornal, vamos começar com alguns destaques da nossa região e também do cenário federal no Giro de Notícias. Primeiro destaque do Jornal Diário de Jacareí: munícipe já pode efetuar o pagamento do ITBI em até 10 parcelas aqui na nossa cidade. Então, os moradores aqui de Jacareí podem pedir esse parcelamento do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, pode ser parcelado em até 10 vezes dentro do ano fiscal. O ITBI ele é cobrado só quando existe uma transmissão de posse de imóvel envolvendo pessoas vivas. Então, lembrando, se você precisa fazer esse pagamento do ITBI, você pode parcelar a partir de agora em até 10 vezes. Próximo destaque do jornal O Vale: compra de uniformes escolares em Jacareí vai custar cerca de 1,8 milhões de reais e a gente espera que dessa vez não tenha atraso, né, Sibeli? Espero que dessa vez a gente não tenha problemas com a licitação. Ao custo de 1.800.000, a licitação dos uniformes escolares teve como vencedora a Nilcatex novamente, que antes era proibida de participar dos certames em Jacareí por problemas em outras licitações. O valor é 6% mais barato do que o que foi pago este ano. O contrato é para 13.500 uniformes de verão e inverno, mesmo número de 2019. A licitação está na fase de formalização do contrato e o prazo é que os conjuntos sejam entregues até o dia 15 de janeiro de 2020. Agora a gente confere o que é destaque no Senado Federal. A alteração nas regras para prescrição de crimes está na pauta do plenário, então, do Senado. O projeto que altera o Código Penal para dificultar a prescrição de penas está, então, aí sendo discutido. O autor é o senador Álvaro Dias, que você acompanha aí na foto, e esse projeto deve passar por discussão em turno único. A proposta muda, então, 2 artigos aí do Código Penal. O autor, que você vê aí na foto, Álvaro Dias, quer que o prazo se inicie exclusivamente a partir do dia em que a condenação transita em julgado, eliminando então o inciso que distingue o prazo de prescrição da acusação, que é a partir aí do Ministério Público, e também da defesa do réu. Agora a gente acompanha o que é destaque na Câmara dos Deputados. Comissão aprova projeto que simplifica legalização de startups. A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou o projeto que simplifica a legalização de empresas. A proposta foi aprovada na forma do substitutivo apresentado pelo relator deputado Alexis Fontaine, que você vê aí na foto. A versão original esbarrava nas restrições legais relativas a benefícios de natureza fiscal, cuja previsão orçamentária não está explícita, enquadrando-se nas vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal. O substitutivo de Alexis simplifica a legalização de empresas. Nosso último destaque agora é da Agência Brasil. O governo completa 300 dias e comemora investimentos e também apresenta reformas. Ao celebrar os 300 dias do governo de Jair Bolsonaro, foi apresentado então propostas de reformas para promover a eficiência do Estado e também impulsionar a economia e geração de empregos, se concentrando na discutida ainda reforma do Pacto Federativo.
Bom, inovação e sustentabilidade. Residências feitas com containers já são realidades no mercado. E olha só, esse tipo de obra oferece grande variedade de soluções para decoração e também design. E Jacareí recebe, a partir da próxima sexta-feira, dia 8, a primeira mostra Nexus Container for You, a maior exposição realizada aqui em toda a América Latina. E claro, para contar para a gente como vai ser esse evento, os detalhes do que as pessoas podem encontrar lá nessa mostra, a gente está recebendo o arquiteto e também designer de interiores, Murilo Sgolan. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Murilo, conta um pouquinho pra gente como é que vai ser essa mostra. Então, a mostra é a maior mostra de containers da América Latina, né? Diversos profissionais da área vão participar dessa mostra, assinando os ambientes que existem dentro dessa casa, né? Então, cada profissional vai assinar um ambiente e as pessoas vão lá visitar e conhecer o trabalho desses profissionais. Então, só para saber, uma coisa muito diferente, né? A gente está acostumado hoje com casa de alvenaria, tem ali todo a gente tem esse hábito aqui no Brasil, a gente não tem casa de madeira, é muito difícil, mais para o interior, então as casas são todas muito iguais. Como é que tem sido a aceitação do público de ver uma casa construída com um container? Ainda é uma tecnologia muito nova, né? Não é muito vista na cidade, né? No entorno da cidade. Então, quando se fala em casas em container, as pessoas elas ainda não conhecem, não imaginam como é. Então, essa mostra aqui em Jacareí vai dar essa possibilidade para as pessoas conhecerem como a estética também, né, do container agrega na estética de uma casa, né, de uma residência. Para a gente ter uma ideia, quantos ambientes ou quantos containers contém essa mostra e tem coisas muito diferentes, assim, tipo, são ambientes diferentes, são cenários diferentes? Conta um pouquinho pra gente. Sim, então, a mostra, essa casa em si, ela tem em torno de 12 a 15 containers que eles são unidos para transformar esses containers em ambientes, mas a casa no total tem quase 30 ambientes. Então são aproximadamente 28 profissionais e cada profissional tem seu estilo. Então a gente está falando de algumas suítes dentro da casa, cozinha, sala, danceteria, cinema. Então cada profissional tem o seu estilo e vai desenvolver o seu próprio, a autoria, né, colocar a sua identidade nesse ambiente. Então todos os containers vão estar formando uma casa. Exatamente. Quantos metros tem essa casa? Só pra gente ter uma ideia. Olha, essa casa ela é bem grande, ela tem em torno de 1.800 metros quadrados construída. E o interessante é que essa casa, geralmente quando a gente fala em exposição, a exposição fica num lugar, depois vai para outro, mas essa casa é uma casa de verdade, que vai, inclusive, receber moradores em breve. Sim, exatamente. Os moradores, eles estão construindo a casa, eles fizeram uma parceria com o Grupo Nexus e o Container for You, né, para divulgar essa amostra, para divulgar essa nova tecnologia. Então, foi um grande presente aqui que o pessoal do Vale do Paraíba recebeu, porque conseguiu evidenciar, né, a nível nacional, porque como você disse, é a maior mostra em casa container da América Latina, e vale muito a pena visitar e conhecer, né, esse tipo de construção, que é bem interessante. Essa casa vai virar um ponto turístico, certamente, aqui na cidade. Eu não sei se a família que vai morar lá vai conseguir ter muita paz, muita privacidade, porque uma casa feita de container, uma casa imensa como essa, certamente vai ser uma referência aqui na região. Com certeza, acho que todo mundo vai saber que existe essa casa e, por curiosidade, vai passar ali na frente, vai querer conhecer, né, e ver como que funciona isso aí. Agora, Murilo, você que trabalha com isso, eu estou falando aqui pensando em mim, pensando no nosso espectador. Dá para morar num container, então? Um container, como é que eu faço? Eu quero morar num container, eu preciso ter um terreno, preciso procurar uma empresa que faça isso, ela vai instalar. Como é que fica a parte de legalização, de habite, de instalação hidráulica, elétrica? Como que acontece tudo isso de maneira geral? Olha, você consegue morar num container, é super tranquilo, você simplesmente está substituindo uma construção convencional por uma estrutura já de reuso, né? Que no caso os containers eles são feitos para atravessar oceanos, né? Para exportações, importações, e você
aproveita e utiliza esse container que já foi descartado pelas empresas de transportação, porque a legislação diz que em mar, em atividade, eles precisam de até 12 anos de funcionamento, mas o container ele tem durabilidade de mais de 100 anos. Até porque o mar ele tem o sal ali que corrói. Quando você constrói uma casa, você tira esse agravante. Sim, também, né? E é tranquilo para, assim, as prefeituras hoje, como é uma tecnologia nova, elas estão fazendo as aprovações e a legalização como uma construção convencional, né? E as pessoas elas podem achar, não, mas o container é muito pequenininho, acho que vai ficar estranho. Mas existem hoje os profissionais, eles unem containers, eles aproveitam da criatividade que a profissão tem para transformar essas peças, né, que são moduladas em casas assim que você nem imagina que você está no container, em uma casa feita de container. Que tem de tudo, bacana. Tem piscina, tem cozinha, é uma casa normal, só que feita de outro material. Exatamente, é isso mesmo. Muito curioso, a gente vai continuar a nossa conversa aqui com o Murilo, mas agora eu quero falar sobre uma lei que, semelhante a uma lei municipal que já foi aprovada aqui em Jacareí, mas agora é uma lei estadual, porque indica que mulheres, idosos e pessoas com deficiência poderão desembarcar fora dos pontos de ônibus em algumas regiões do estado. Saiba mais detalhes sobre a lei que já está em vigor. Mulheres, idosos e pessoas com deficiência poderão, a partir de agora, desembarcar fora dos pontos de ônibus regulares, desde que o trajeto original não seja alterado. A lei já foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e, portanto, já está valendo. A lei vale para empresas de transportes metropolitanos de baixa e média capacidade que atendem a 5 regiões metropolitanas do estado: São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte e a região de Sorocaba. Mas atenção, essas paradas só podem ser efetuadas no período das 10 da noite até às 5 horas da manhã. Se o motorista descumprir a lei, a empresa paga uma multa no valor de R$ 650. E em caso de reincidência, este valor dobra. Dona Ana Maria faz o trajeto Jacareí-Mogi das Cruzes pelo menos uma vez na semana. E ela acredita que a lei vai dar maior segurança aos passageiros. Acho que é uma segurança melhor para a gente. Não só para mim, como para todos, né? Que é um horário muito tarde. A dona Zeni e a Vanessa têm a mesma opinião. Evita algum assalto, evita queda, porque às vezes a pessoa não tem muita habilitada para andar, né? Isso aí eu acho que vai ser bom. A minha avó mesmo usa bastante esse transporte, então para ela principalmente vai ser uma boa, né? E ela mora bem longe do ponto e acaba tendo que descer sozinha de um lugar distante para chegar no ponto. Então, para ela, pelo menos, vai ajudar bastante. Os passageiros que não forem atendidos devem informar o ocorrido pelo site www.emtu.sp.gov.br. E em Jacareí, desde maio de 2017, está em vigor a Lei Parada Segura, bem semelhante à lei sancionada pelo Estado, permitindo que as mulheres desembarquem fora dos pontos de ônibus no horário das 9 horas da noite às 5 horas da manhã, sem sair do trajeto oficial da linha. Agora, Murilo, a gente está falando aí de utilizar um material que já foi utilizado e foi descartado pelas empresas de transporte. Como que isso impacta o meio ambiente? Porque se a gente tem essa reutilização, a gente descarta ali o processo de cimento, de resíduos. Como é que isso impacta o meio ambiente? Então, é uma boa pergunta, porque isso é a parte mais importante desse tipo de construção, é a preocupação ecológica. Então, você reutilizando um material, você automaticamente já está, né, contribuindo para o meio ambiente. E se você for comparar uma construção convencional, o cimento, para a fabricação do cimento, utiliza-se muita água e muita energia. Então, só o que você economiza de água e de energia para a substituição por uma tecnologia que é de reuso, não tem, assim, incalculável
o quanto você consegue contribuir para o meio ambiente. Em termos de custos, termos de tempo, como é que fica? Quais as vantagens de eu estabelecer a minha residência ou o meu negócio em um container? Em termos de custo, ele tem um custo um pouco mais interessante do que as casas convencionais. E em questão de tempo, nem se compara, porque o concreto ele tem uma propriedade que ele precisa de pelo menos 28 dias para cura, né? Comparado a, por exemplo, o container que ele chega em 2 dias, ele já está ali feito na sua residência, né? Então, assim, em questões de tempo, é basicamente 1/3 do tempo, pelo menos. Quando a gente fala em negócios, por exemplo, a gente vê aqui em Jacareí ainda não existe. Acho que existe um aqui na praça do Rosário, que tem uma lanchonete ali já feita em container. Em São José a gente já vê também isso acontecendo. Quando a gente pensa em construir um negócio, talvez aí a economia de tempo também é geração de renda. Sim, exatamente, porque a gente está falando em aquele famoso jargão, né? Tempo é dinheiro. Então, se a gente consegue construir em menos tempo, é mais tempo de faturamento e de abertura de casa, né? Então, ele está caindo realmente nas graças do comércio, pela facilidade e pela rapidez que é uma construção em container. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre essa inovação. Agora a gente vai conferir as vagas de emprego disponíveis no Pátio, posto de atendimento ao trabalhador, nessa quarta-feira, dia 6 de novembro. Hoje você encontra no Pátio 4 vagas para técnico de enfermagem do trabalho, 2 vagas para vendedor de consórcio, 1 vaga para supervisor comercial e 3 vagas para motorista carreteiro. Mais informações e outras oportunidades você confere no site da Prefeitura Municipal, o jacareí.sp.gov.br, ou pessoalmente lá no Atendi Bem Trabalhador, que fica ali na Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição, a PEC 75, que torna o feminicídio um crime imprescritível. A matéria segue para o plenário com pedido de votação em regime de urgência. Matar uma mulher simplesmente por ela ser mulher. Esta é a definição de feminicídio. Crime motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero. Os dados mais recentes de feminicídio, disponibilizados pelo Fórum de Segurança Pública, são de 2016, quando quase 5.000 mulheres foram assassinadas no país, o que representa uma taxa de 4 homicídios e meio para cada 100.000 brasileiras. No período de 10 anos, foi registrado aumento de 6,4% na taxa de homicídios de mulheres. A proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e que será analisada agora em plenário prevê que o feminicídio se torne um crime que não prescreve, ou seja, não acaba o prazo para que ele seja investigado e julgado. É urgente, senhora presidente, colegas senadores, dar a conotação da relevância necessária para o crime de feminicídio. Precisamos de uma sociedade que se liberte, que avance, que deixe de lado o machismo arraigado e que garanta às mulheres o devido respeito. As mulheres estão sendo vitimizadas, estão sendo vítimas do feminicídio diuturnamente nesse Brasil machista, nesse Brasil preconceituoso, misógino. Quando acaba uma relação, um mês depois, um tiro na cara, na saída do serviço, estrangulada, morta, com filho na barriga, dentro de casa. Esse mapa, todo dia, não se tem um noticiário que não esteja explicitado essa violência hedionda. São séculos de cultura e que nós estamos mudando, mas a conta-gotas, senador. A conta-gotas. E hoje, a partir das 6 da tarde, a Câmara Municipal aqui de Jacareí realiza a 35ª sessão ordinária deste ano de 2019. E a gente confere agora quais são os projetos que estarão na ordem do dia.
O primeiro projeto, você vê aí na sua tela, é do vereador Paulinho do Spot, dispõe sobre a denominação da Rua Geraldo de Souza Pereira, que é a atual Rua 10, lá no Parque Imperial. O segundo projeto, que também é do mesmo vereador, da autoria também do Paulinho do Spot, ele trata também sobre denominação de rua, no caso da Rua 13, lá do Parque Imperial, também como Rua Helena da Conceição Pereira. E o terceiro e último projeto, aí muda-se o autor, é do vereador Juarez Araújo, que nomeia a Rua 5 do Jardim Leblon como Rua José Norberto Vieira. Então, esses são os projetos, são 3 projetos, todos eles de denominação de rua, projetos simples. Então, a gente espera que seja uma sessão tranquila, lembrando que você é convidado, você pode participar ao vivo aqui dentro do plenário da Câmara Municipal, na sessão que começa a partir das 6 horas da tarde, ou também acompanhar pela TV Câmara, que faz transmissão ao vivo pela TV e também pelas nossas redes sociais. Bom, voltando aqui para a nossa conversa, tem uma coisa interessantíssima que até eu pensei, falei assim, olha, se eu quero mudar de casa, eu posso carregar a casa comigo, Murilo? Pode, só tem que saber trabalhar da forma correta a logística dessa movimentação da casa, né? Mas com certeza você pode sair de um terreno e levar a sua casa contigo até qualquer outro terreno dentro das limitações do terreno, né? Supondo que eu queira morar, então, num container. Existem várias empresas que não sei se produzem, como é que faz, como é que é a palavra, que trazem esse container para onde eu quero morar e eu posso e tem tamanhos diferenciados. Sim, o container ele tem dois tamanhos em 2 alturas. Então a gente está falando de um container de 20 pés e de 40 pés. Transformando isso para metros, a gente está falando em 6 metros e 12 metros. Em altura, para arquitetura, a gente usa um container chamado High Cube, que ele tem a altura dele, né, o pé direito, como nós profissionais costumamos dizer, mais alto. Então ele fica mais agradável na sensação de morar, né, porque um pé direito muito baixo realmente traz um sufoco para essa residência. Agora, além de você ser arquiteto, você também trabalha com a questão do designer de interiores. Como é que é a diferença, né, para você decorar uma casa, para você construir ambientes numa casa comum, convencional, e para você criar um ambiente dentro de um container? Existe diferença? Na verdade, a gente não vê essa diferença, porque o tipo de projeto é o mesmo. Tanto é que você, como comentei, você talvez tenha ambientes que você nem pense que, nem tenha a sensação que esteja dentro de um container. Então, basicamente, o projeto ele funciona da mesma maneira. A única questão que é importante frisar é porque a gente não pode... O container ele é a prova de intempéries né, naturais. Então, ele é totalmente blindado em relação às chuvas, esses tipos, né, de intempéries. Então, é importante a gente não perfurar a lataria desse container numa construção. Então, o que é feito? É feito barras de metal soldadas, para, por exemplo, a gente precisar aplicar um gesso acartonado, um forro de gesso, a gente não perfurar a lataria do container, perfurar então essa barra que ela é soldada na parte interna desse container e também na parte externa, se você quiser revestir o container e não ter aquela cara, né, metálica que o container por si só ele já tem. Então é importante só esse detalhe extra na hora de produção de uma arquitetura, de um design de interiores em containers. Não tem essa de furar a parede para pendurar um quadro, então. Até tem, mas que colocar não, na barra. Exato, é no gesso acartonado, né, o famoso drywall que a gente conhece aí. E quando a gente fala de temperatura, tem também alguma modificação? Tem sim, porque o container ele é um metal, então o metal ele aquece. Então a preocupação com isolamento térmico é muito grande, então a gente precisa revestir as paredes internas desse container com lãs de rocha, né, com materiais isolantes. E se você quiser fazer uma cobertura externa esse container, como a gente pode ver lá na mostra que tem uma cobertura independente e os containers eles são instalados embaixo, também já resolve esse problema da insolação direta no container, né? Então aí vai depender do profissional, como o profissional de arquitetura e design quiser trabalhar esse tipo de tecnologia. Ou seja, se eu quiser morar no container, eu vou ter que eu compro o container,
E vou ter que chamar um profissional para fazer todo esse revestimento interno. Sim, é sempre importante, né, o acompanhamento de um profissional como uma construção convencional, né? Então, ele que vai determinar a maneira correta de uso desse container, né, a implantação desse container no terreno, se por um acaso vai fazer uma cobertura independente, se vai fazer um tratamento de isolamento térmico interno. Então é muito importante o acompanhamento e contratar o profissional adequado para fazer esse tipo de trabalho. A gente está falando muito de tudo isso, mas é preciso ver na prática, que eu acho que muda também a visão da gente quando pensa em investir, quando pensa em acreditar na ideia. Então vai acontecer essa primeira mostra, que é a maior da América Latina. Gente, é um momento único histórico aqui para a nossa cidade. Queria que você fizesse o convite para quem está em casa nos assistindo, que vai ter um mês para poder visitar tudo isso. Exatamente. Então eu convido a todos de Jacareí e região a conhecer a mostra, que vai do dia 8 de novembro ao dia 8 de dezembro. São diversos profissionais assinando os ambientes da casa. Eu sou um deles, eu estou assinando a suíte dos jovens, que ela fica dentro dessa mostra, então eu convido a todos a visitarem do dia 8 de novembro ao dia 8 de dezembro, todas as sextas, sábados e domingos. E tem uma coisa importante que a gente não pode esquecer de falar, o evento é pago, tem um custo ali, o ingresso para você entrar, mas a venda desses ingressos vai ter uma parte revertida para o Hospital do GAC. Exatamente. Então, além de você conhecer um projeto interessante, você também pode ajudar um dos hospitais que é referência no tratamento de câncer aqui em todo o Vale do Paraíba, que atende crianças de 0 até adolescentes de 18 anos para justamente lutar contra o câncer. E aí junta as duas coisas, né? Não tem como dar errado. Obrigada pela presença aqui, Murilo. Lembrando para vocês que é na Estrada do Remedinho, número 1912, você pode ver aí no seu monitor, do dia 8 de novembro até o dia 8 de dezembro. Compareça, vai ser aí uma novidade, vai fazer a gente pensar diferente, vai ser pensar dentro da caixa agora, não é pensar fora da caixa, pensar dentro do container, como é que essa possibilidade pode se abrir para as nossas vidas também. Vamos para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco vamos receber o Ricardo Buchaú, diretor de Vigilância à Saúde aqui de Jacareí. O Bom Dia volta já. R$ 36% das pessoas que marcam consulta médica não comparecem no dia agendado. Você sabia que isso prejudica aqueles que também estão aguardando atendimento? Em exames de imagem e consultas odontológicas, esta falta se repete em 20% dos casos. Por isso, avise com antecedência se não for possível comparecer em sua consulta. Assim, você também colabora com a melhoria do atendimento médico na cidade de Jacareí. Oi, a ONU quer falar com vocês. É sobre vidas negras. Meu nome é Rafaela Silva, tenho 25 anos, venho da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Fui a primeira atleta brasileira campeã mundial e olímpica de judô. Já imaginou te encararem como suspeita por causa da sua cor? Isso já aconteceu comigo, se chama filtragem racial. Acontece na rua, durante as abordagens policiais, mas também acontece no sistema de justiça. Na prática, quer dizer que a cor também pesa na hora de indiciar e julgar as pessoas. Isso precisa acabar. Por isso que eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras, pelo fim da filtragem racial por mais igualdade. Vidas Negras, junte-se à ONU, compartilhe essa ideia. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Você certamente já ouviu falar em discurso de ódio. Mas sabe o que isso significa? O discurso de ódio quase sempre está relacionado à discriminação de características, como raça, etnia, nacionalidade, religião e até mesmo a orientação sexual ou posições políticas.
uma forma de inferiorizar ou discriminar. Saiba que isso é crime com pena de até 3 anos de prisão, podendo ser aumentada conforme a lei. É o que acontece quando esse tipo de violência é contra menores de 18 anos ou com o uso de agressão física, por exemplo. Quer mais notícias como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951 5614. Você sabia que é possível aproveitar créditos de disciplinas dos cursos de graduação em outra faculdade? Mas atenção! Para isso, é preciso que a instituição seja credenciada pelo Ministério da Educação. Se não for assim, nada feito. Em Rondônia e no Amazonas, ex-alunos de uma faculdade não vão poder aproveitar créditos de matérias já cursadas, porque a faculdade de origem não tinha credenciamento nem autorização do MEC para funcionar. Isso revela que você deve ficar muito atento quando for escolher a faculdade, para não ter surpresas desagradáveis. Gostou da informação? Esta e várias outras estão nas redes sociais do MPF. Dê uma passadinha por lá. Maurício é o fortão Boa Praça da sua cidade. Quando chega o verão, faz as malas e se manda para a praia. Ele sabe nadar como poucos, mas não entra em roubada. Quando mergulha no rio ou no mar, ele não fica dando uma de valentão. Permanece no raso, nunca se atira de cabeça e segue as orientações das placas do Corpo de Bombeiros. E como segurança nunca é demais, Maurício está sempre ao lado de um salva-vidas. Assim, se ele for pego pela correnteza, tem como pedir ajuda. E quando vai relaxar com uma bebidinha, aproveita para contemplar a paisagem. É que segurança e cautela andam juntas, assim como valentia tem que rimar com sabedoria e não com ousadia. Já estamos de volta com o Bom Dia Jacareí, mostrando para vocês alguns dos trabalhos realizados aqui pelos vereadores na última sessão ordinária. Começa agora o quadro Momento Legislativo. O vereador Arildo Batista, do PT, pede a construção de canaleta para o escoamento de águas pluviais na Avenida João Batista Santana, bairro Bandeira Branca 2, região oeste de Jacareí. Já o vereador Luiz Flávio Dias, também do PT, pede a instalação de uma lombada na rua Juruna, no bairro Chácaras Reunidas Rurais Igarapés, região oeste da cidade. E o vereador Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB, pede o serviço de tapa-buracos na rua Príncipe Frederic Dinamarca, no bairro Parque dos Príncipes, região leste de Jacareí. Lembrando que todos os outros pedidos de informação, indicações e requerimentos dos vereadores, você pode conferir no site jacareí.sp.leg.br. Ontem nós noticiamos aqui no Bom Dia o registro de uma criança que foi teoricamente picada por um escorpião lá no Parque da Cidade, um espaço público aqui do município que recebe um alto número de pessoas todos os dias. Isso repercutiu nas redes sociais e justamente para conversar com a gente, esclarecer todas as informações relacionadas a essa questão do escorpião, nós estamos recebendo aqui o diretor de Vigilância à Saúde de Jacareí, Ricardo Buchaú. Seja bem-vindo. Obrigado por atender nosso convite tão prontamente. O caso aconteceu ontem, a gente divulgou ontem e você já está aqui com a gente hoje. Bom dia. Bom dia. Nós é que agradecemos a oportunidade de trazer orientação para a população de Jacareí. Em primeiro lugar, a gente falou desse registro da mãe que alegou que
que a criança foi picada, levou até a UPA e lá não teve o atendimento adequado. Ontem mesmo nós divulgamos que o procedimento adotado ali pela UPA foi de acordo com as instruções do Ministério da Saúde, que é não aplicar diretamente o soro. Eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho do que foi feito, de como os médicos agiram, qual foi o procedimento e se foi realmente, como a gente divulgou, dentro do procedimento padrão, Ricardo. Sim, de fato essa confusão é comum de acontecer em todo o Brasil em função da desinformação da população. Acidentes com animais peçonhentos, como serpentes, aranhas e o caso escorpiões, eles devem seguir um protocolo definido pelo Ministério da Saúde. E, nesse sentido, foi exatamente o que o médico que atendeu a menina na UPA fez. E esse protocolo, ele divide o acidente em 3 situações: leve, moderada ou grave. 95% dos acidentes com escorpião no Brasil são de natureza leve e, portanto, não passíveis de utilização do soro antiescorpiônico. É importante também destacar que soros, de maneira geral, soro contra serpentes, soro contra aranha, contra escorpiões, não são água com açúcar que você pode dar para qualquer um a qualquer momento. Os riscos de se fazer uma aplicação de soro numa pessoa não são pequenos. E, por essa razão, eles são utilizados quando a situação tende a se agravar. Então, dos males, o menor, vou aplicar o soro. Não foi o caso dela e não costuma ser, como nós dissemos, em 95% dos casos. E, portanto, não se preconiza. O caso dela é leve, porque ele apresentava como sintoma tão somente uma hiperemia do local, o local fica vermelho, aumenta a circulação no lugar, quando você toma uma picada de formiga, de qualquer coisa. E a dor. E o que o protocolo preconiza é fazer a analgesia, quer dizer, tratar a dor. E foi o que foi feito. E, na sequência, colocar a pessoa em observação, porque o organismo dela pode reagir de maneiras diferenciadas e retardadas. Então, ela fica ali, é importante que fique ali, mesmo que não esteja sentindo nada, fique ali em observação. Nos parece que os pais, um deles, teria feito uma consulta ao Dr. Google e ali pesquisando na internet o que ela encontrou, ela deu a interpretação que ela deu, não tem formação acadêmica em medicina, não tem 10, 20, 30 anos de experiência em medicina, para interpretar aquelas informações que estão ali, acreditou equivocadamente que deveria ser feito desta e daquela maneira, e foi isso que ela cobrou do atendimento médico. Outra coisa comum de acontecer nesses casos, quando o médico fazendo o diagnóstico percebe que é uma situação leve e, portanto, não se aplica o soro, o paciente ou os pais ou os acompanhantes interpretarem isso como o médico não quis aplicar o soro ou não tem soro na unidade. Então, são equívocos que surgem muito mais da desinformação do que de fatos. O procedimento adotado, os procedimentos adotados no atendimento dessa menina, desde aqueles pelos próprios pais, de levá-la imediatamente, a UPA fica ali do lado do Parque da Cidade, né? Levá-los prontamente, fizeram muito bem quanto a isso, então os pais agiram corretamente, o atendimento foi imediato, o médico agiu corretamente, fez a analgesia, colocou-a em observação, mas aí os pais decidiram levá-la, para um outro hospital, alegando que tinham parentes num outro hospital e, portanto, iriam levá-lo para lá. Não foi bem isso que aconteceu e a criança foi levada para o Hospital de São José. Chegando lá, nem dor ela tinha mais, porque o tratamento dado na UPA daqui foi eficiente, já resolveu. Como ela não tinha nenhum outro sintoma, os médicos que atenderam lá colocaram ela em observação, porque ela tinha que ficar em observação aqui.
Como ela não ficou, continuou lá. Terminou, não aconteceu nada, pode ir para casa. Então, não aconteceu absolutamente nada, a não ser um acidente de uma picada, que 95% dos casos é leve, como foi esse caso. Felizmente, poderia não ter sido, poderia ter sido moderado, grave, etc. Seria atendido do mesmo jeito. Mas a alegação de que não tem soro também não é verdade, sobretudo porque nós somos referência para vários outros municípios. Não é só Jacareí que a gente atende, nós atendemos a população de outros municípios aqui também, inclusive com um sistema que nós integramos junto com o Estado. A Secretaria de Saúde organizou um esquema junto com a Secretaria de Estado da Saúde, com o SAMU e com a Polícia Militar, de modo que nós conseguimos de um empresário da cidade que ele disponibilizasse o heliporto dele, e a estratégia, nós já temos usado isso em alguns casos. Pessoas do interior, por exemplo, de Santa Branca, foi picado por uma serpente, por um escorpião. Aciona o SAMU avisa ao Águia, o helicóptero Águia se desloca, recolhe a pessoa, o SAMU vai até esse heliporto daqui de Jacareí, o helicóptero sobrevoando o heliporto, visualizando a ambulância, desce, deixa o paciente, retorna para a base e a ambulância vai para a UPA. E o soro está lá esperando. Então, nós já chegamos nesse nível de organização. Alegar que não tem soro seria um impropério, mas a gente entende que o estado de comoção associado à desinformação acaba gerando equívocos dessa natureza. Então é importante lembrar a população que tem sim um soro antiescorpiônico aqui em Jacareí, e é importante também falar que parece que o soro também não foi dado mesmo em São José dos Campos para essa criança. Não foi dado, nem poderia. Se tivesse sido dado soro em São José dos Campos, seria um erro médico. Então o procedimento foi todo ok? Perfeito, do começo ao final. Agora, Puxaú, o escorpião foi realmente encontrado no Parque da Cidade. Como é que está sendo feito pela Prefeitura? Não sei se você pode informar para a gente. Como é que está sendo, na parte da Secretaria de Meio Ambiente, essa vistoria, esse controle? Está sendo feito, quais medidas estão sendo tomadas para evitar a infestação, uma possível infestação de escorpiões nessa época do ano que é tão propícia? Ok. Desde 1988, no Brasil como um todo e no estado de São Paulo em particular, vem crescendo ininterruptamente os casos de escorpionismo. Não de avistamento, mas de acidente, como o dessa menina, picada. E todo ano o número de casos é maior que do ano anterior. Em 2017, no comecinho dessa gestão, havia acontecido um acidente fatal no ano anterior e nós não estávamos aqui, nós estávamos emprestados para a Prefeitura de São José. Nessa gestão nós retornamos para cá e tão logo assumimos, nós elaboramos um plano de manejo de escorpiões. Nós levamos isso para a Secretaria de Saúde, referendou junto com o prefeito e implantamos isso. Então, ainda em 2017, nós tivemos 26 ocorrências de picadas de insetos. Aproveitando só pedir licença, aproveitando que você está falando de números, a gente tem os números para mostrar para você aí de casa, a gente vai conferir aqui na tela agora. Como você falou, realmente o número aumentou de 2016, 91 mil, 2017, 125 mil, 2018, 141 mil. Isso, claro, a gente quando fala a nível Brasil, não é um problema de Jacareí, é um problema do Brasil todo. Pedi para colocar o próximo slide, que foi um pedido de informação feito pela vereadora Lucimar Ponciano, que ela solicitou que até maio, há quase 6 meses atrás, no meio do ano, ela solicitou uma informação da Prefeitura Municipal justamente falando do número dos escorpiões encontrados. O Vila Branca ficou em primeiro lugar com 14, seguido do Parque dos Sinos com 9, o Jardim Califórnia com 7
e com 5 bandeira branca e também o Parque Califórnia, esses são dados da Prefeitura, a gente vê então toda essa análise de vocês, né? Vocês têm esses números e justamente por conta do processo ali de manejo, não a extinção, né? Mas a questão do manejo. Então acho que os números retratam bem o que você estava falando pra gente. Isso mesmo. Esses números aqui de Jacareí, na verdade, são números de avistamentos, como foi colocado, não de acidentes. Isso. E até maio. Mas esses números que vocês colocaram aí são absolutamente verdadeiros. Mas se você voltar até 1988, que nós acompanhamos de lá para cá, antes disso não acompanhamos, mas de 88 para cá... já tá bom, são quase 30 anos, né, Buchel? Né? De 88 para cá, a curva é ascendente, totalmente ascendente e continua. Jacareí é um dos raríssimos municípios que declinou isso. Então, nós tivemos 27 casos em 2017, quando implantamos o plano, tivemos 10 casos em 2018 e tivemos 4 casos esse ano. Quer dizer, de fato, o município vem trabalhando nisso. Recentemente, quando houve um acontecimento em algumas escolas, a Secretaria de Educação se mobilizou nesse sentido, nós vistoriamos várias escolas e a Secretaria decidiu por contratar uma empresa especializada em captura de escorpiões. Essa empresa veio, fez o trabalho dela, capturou e tal. Nos bastidores, conversando com essa profissional dessa empresa, ela nos confidenciou, falou, Jacareí não tem escorpião. É claro que tem, mas ela está querendo dizer que comparada aos outros municípios da região, tem muito mais nos demais municípios. Então, ela disse que ela vai em outras cidades, numa escola, ela captura 100, 200 escorpiões. Aqui ela capturou, no máximo foi 17. Então, é um trabalho que vem sendo feito, os avistamentos vão continuar, a proliferação e o crescimento das populações de escorpiões são devidas aos processos de urbanização, às temperaturas elevadas, mas também a um comportamento deletério da população. O hábito de deixar a lixeira aberta, jogar lixo no terreno, deixar os terrenos com mato, jogar entulho nos terrenos, isso tudo facilita demais a instalação e atrai os escorpiões. Aí a população dele cresce. Se ele não gasta mais energia para procurar alimento, nem para procurar abrigo, tem tudo ali, ele usa essa energia para se multiplicar. Agora, o Parque da Cidade, ele foge totalmente desses critérios que você falou. O Parque da Cidade é um lugar limpo, um lugar que não tem mato, um lugar que não tem lixo. Ainda assim aconteceu. Tem alguma explicação lógica ou simplesmente porque nós estamos abrigando o local dos animais e por isso aparece? Não. De fato, estamos também. A Jacareí tem muitos corpos d'água, ela é cercada por muitos córregos, canais de drenagem, etc. O lençol freático aqui é muito elevado, então toda vez que você vai construir um local, você tem que fazer um canal de drenagem. Aquilo acaba virando, entre aspas, um córrego. Do ponto de vista ambiental, não é córrego, mas na prática funciona como se fosse. Daí aquilo vira um campo, uma via expressa para roedores, escorpião, aranha, serpentes, etc. No caso de córregos, com mais razão ainda, por se tratar de área de proteção, a área ciliar, as margens dos córregos, você não pode fazer aquela limpeza que a população tanto pede. A Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Meio Ambiente, não pode chegar nas margens de um córrego e sair cortando. Pelo contrário, tem que chegar nas margens do córrego e sair plantando. Preservação. É o inverso. A legislação é muito clara quanto a isso. Mas, apesar de todo o trabalho que a gente faz, de todo o cuidado, toda semana a Secretaria de Meio Ambiente faz captura noturna, ela vai à busca. Nós fazemos vistoria toda vez que somos chamados, imediatamente a gente vai, se não vai no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Nós temos um número celular que não me pergunte qual que é, que eu não sei de cabeça. Mas depois você entrar em contato com a prefeitura... Que é para contato com... A pessoa manda direto no WhatsApp, manda uma foto, manda o endereço, a equipe já se desloca para... Então, uma equipe fazendo exclusivamente esse trabalho. E é isso que tem permitido a redução significativa dos casos aqui em Jacareí.
Mas, quando essas coisas acontecem, uma picada de serpente, uma picada de aranha, uma picada de escorpião, ela não faz parte do dia a dia. Então, o imaginário popular transforma isso numa coisa assombrosa, né? E aí acontece isso. É aquela coisa da gente se assustar mesmo. Gente, não consultem o Dr. Google. Mais uma vez, a gente sempre fala isso aqui. Procure um especialista, porque o Google, às vezes, dá uma confundida quando a gente fala de relatos médicos. No ano passado, ainda falando sobre esse assunto dos escorpiões, no ano passado a nossa equipe realizou uma reportagem apresentando dados e também informando sobre os cuidados com os escorpiões, e a gente vai revê-la agora. Olhando para eles assim, pequenos, parecem inofensivos. Este filhote de escorpião aqui é do tamanho de um grão de feijão. Impressionante, né? Sabe aquela famosa frase de não julgar pelas aparências? Pois é, a Daiane sabe muito bem disso. Ela mora numa casa em meio a terrenos baldios e, com frequência, encontra esses animais peçonhentos em seu quintal, ou até mesmo dentro de sua residência, na cozinha, como ela mostrou pra gente. No caso dela, a preocupação é grande por conta de seus filhos pequenos. Encontrei várias vezes em casa, não foi uma nem duas, foram várias vezes. Tanto na minha garagem quanto na minha cozinha. Encontro mais na cozinha. Acredito que na cozinha já encontrei umas 3 vezes, na parede, no chão. Em casos de acidentes, a recomendação é procurar a UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz imediatamente. Única unidade de saúde em Jacareí que oferece o soro anti-escorpiônico, que é necessário para os casos considerados moderados ou graves. Agora seguem outras dicas: não acumular lixos em casa ou nas proximidades, fechar os ralos, as tampas da pia da cozinha, do banheiro e colocar panos nos vãos das portas. Dicas anotadas? Agora é ficar atento com eles, que podem ficar quase invisíveis ao olho humano. Pois é, você viu aí uma matéria de arquivo que já falava sobre o escorpião, uma matéria de arquivo, mas que não é antiga. E o Buchaú estava me falando aqui que esse acúmulo de lixo produz baratas, e as baratas são o filé mignon, como ele disse aqui, o próprio Buchaú falou, é o filé mignon que atrai os escorpiões. Então, portanto, atente aonde você joga os lixos, como você descarta o lixo, porque o lixo também é importante aí para atrair as baratas, que consequentemente atraem os escorpiões. E o Câmara Jovem 2019 tem encerramento marcado para o dia 29 de novembro e ofereceu ao longo deste ano a possibilidade de adolescentes conhecerem de perto o trabalho de um parlamentar. E você confere agora o que os vereadores jovens, acharam do projeto. Quem disse que política não é coisa para criança? O projeto Câmara Jovem da Câmara Municipal de Jacareí, ativo desde 2005, está aí para provar o contrário. A ideia é que todos os anos, 13 adolescentes, número que corresponde aos parlamentares da casa, tenham vivência durante alguns meses de como é o dia a dia do trabalho de um vereador. Faltando pouco menos de um mês para o encerramento do projeto, no ano de 2019, acompanhamos uma das reuniões dos vereadores mirins e deu para perceber que o ano foi de muito aprendizado, conhecimento que está sendo replicado. Eu, por exemplo, estou participando, mas quando eu chego na escola, todo mundo já aprende também, porque eu já vou passando minha aprendizagem para dos outros alunos também. E essas experiências eu acredito que vão trazer para nós, tanto na vida adulta, quanto quais serão os nossos direitos e as nossas obrigações na sociedade para contribuir como verdadeiros cidadãos. Bom, e neste mês a JAN, Jacareí Ampara Menores, realiza mais um evento solidário que vai reunir o melhor da culinária mineira e música ao vivo. Confira mais informações agora no nosso Boletim de Notícias. Dia 24 de novembro, a JAN realiza o Domingão Mineiro, evento em benefício da instituição que há 50 anos desenvolve projetos de inclusão social voltados ao público jovem e da pessoa com deficiência. Os convites já estão à venda pelo telefone 2127-1288 e além do almoço, com diversos ingredientes e receitas da culinária mineira, vai ter música ao vivo com a cantora Vivian Pelodan. Tudo isso a partir do meio-dia, na quadra da JAN, localizada na Praça Independência, número 126, no bairro São João.
Saiba mais sobre os trabalhos sociais e o histórico de atuação da Jacareí Ampara Menores no site jan.org.br. Bom, a gente viu ali as principais recomendações, o trabalho também que vocês estão realizando. Uma preocupação que fica é que o Parque da Cidade é um local super frequentado. Em nota, a Prefeitura já nos informou que o parque vai continuar funcionando normalmente, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Buchaú. Foram feitas vistorias e pode levar o filho tranquilamente? Posso fazer minha corrida lá no Parque da Cidade sem preocupação? Pode sim. Não é tema para preocupação, é tema para cuidado. Ter cuidado onde se pisa, ter cuidado ao calçar um tênis que você deixou do lado de fora, ter cuidado, isso na sua casa. Pegar uma roupa que você deixou no chão. Esses animais são muito pequenos e gostam, durante o dia, de se afastar da luz, de ocupar lugares escuros, protegidos e tal, porque eles são noturnos, eles têm hábito noturno e saem à noite. Durante o dia eles vão ficar intocados, qualquer toquinha que tiver, eles vão. Nesse sentido, já desde o começo do ano, acho que desde o ano passado, nós já fizemos várias vistorias lá, conjuntas, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Infraestrutura, e pontos que foram identificados de possíveis abrigos foram vedados. Nós encontramos trincas no chão que grilos colocaram ovos lá e os primeiros dias de uma população de grilo é grupal. Então fica ali 10, 15, 20 grilos todos juntos. Isso para o escorpião é um jantar, é uma ceia. Então ele vai para esses lugares também, ele é atraído por isso. Então esses lugares todos foram vistoriados, foram fechados, fizemos varreduras diversas vezes. Como nós já comentamos antes, a Secretaria de Meio Ambiente toda semana faz isso, toda vez. Agora, é possível que suja? É possível na sua casa, é possível na sua escola, no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar. O Parque da Cidade não é um local de risco para as pessoas. O risco que tem lá é o mesmo risco que tem na sua casa. Então, com a diferença, lá tem pessoas que estão permanentemente procurando minimizar esse risco que há em qualquer lugar. Não dá para a gente transformar em problema e preocupação uma coisa, repetimos, que deve ser um cuidado que se tem aonde se pisa, sobretudo. Buchaú, para encerrar, em caso de suspeita de picada de escorpião, qual deve ser o meu procedimento? Levar para a unidade de pronto atendimento, Dr. Tel, levar para a UPA, como foi o caso que os pais da menina levaram ela imediatamente para lá. Mesmo que você ache que foi um escorpião, eu vi um escorpião lá, depois fui picado por uma formiga aqui, mas você não viu que foi uma formiga, acaba achando, leva para lá, porque lá você vai ficar em observação, vai ser tratada a sua dor, e se você tiver qualquer sintoma, pela manifestação do corpo, o médico sabe qual foi o animal agressor. Então, o que se faz é nesse sentido. Não vai para a internet, não. Quem vai cuidar do seu filho é o médico, é o enfermeiro que está no posto de saúde. Não é quantos bytes você tem. A gente conseguiu, nossa equipe de produção conseguiu o telefone aí que o Buchaú não lembra de cabeça, tá tudo certo, porque é muita informação pra gente guardar, tá aí na sua tela, é o 99199-7064 ou 3955-9623. Esses são os contatos da Diretoria de Vigilância. Então, caso você encontre um escorpião, queira relatar para que seja feito o manejo, a captura desse animal, pode entrar em contato que, como você bem colocou, o atendimento, se não for imediato, é no dia seguinte. Isso. Esse celular aí não é para chamar. Você manda a foto, manda o endereço, o nome de uma pessoa para contato. A gente entra em contato logo e já vai uma equipe lá. Buchaú, obrigado, viu, por vir esclarecer, nos contar direitinho qual o procedimento e também da importância do nosso papel enquanto cidadão. Não jogar lixo, se preocupar não só com a minha casa, mas com a casa do vizinho, o terreno do vizinho, e cuidar para que a gente seja uma sociedade
mais evoluída nesse sentido. Tá certo. Nós é que agradecemos mais uma vez essa oportunidade e a vigilância está à disposição de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom, e lembrando que hoje é dia de sessão ordinária, lembrando que às 18 horas, às 6 da tarde, você pode acompanhar ao vivo pela TV ou também pelas nossas redes sociais, ou se preferir, pode vir pessoalmente aqui na Câmara Municipal. Amanhã não tem Bom Dia, mas a gente se vê na sexta-feira. É isso aí, amanhã às 9 da manhã você acompanha a reprise da sessão ordinária que acontece hoje à noite. O Bom Dia Jacareí volta, como disse a Leilane, sexta-feira. Abração e até lá.